Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, Rádio Ouvinte, amparando toda a sua família. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam. Cada vez mais, com a evolução multiforme da Terra. Tempestade de sangue e lágrimas, nada mais fizeram que avivar-lhe a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferente ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, com informações e notícias do movimento espírita em nossa região, e no final do programa, pelo telefone da Rádio Liberdade, você pode interagir fazendo perguntas, tirando dúvida dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Vamos aqui acompanhar a mensagem extraída do livro Hoje. É a mensagem intitulada Pontes. Através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, acompanhemos o pensamento de Emmanuel. Serviço de caridade, às vezes pouco lembrado, que se reveste de elevada significação, o levantamento de pontes espirituais para alterar a compreensão entre as criaturas. No plano físico, marcado por separações de toda espécie, é justo destacar a necessidade de semelhante realização. Nos domínios da alma, a Terra jaz repleta de divisões, barreiras, preconceitos, privilégios, prioridades, convenções e classes, prejudicando o estabelecimento da harmonia e da segurança entre os homens. A própria diplomacia, em tese, pode ser considerada por ciência destinada a erguer o entendimento e a simpatia entre as nações. Quanto possas, trabalha na formação de pontes, da amizade e da tolerância, onde estejas. Para isso, basta procures utilizar simbolicamente as vigas do serviço desinteressado ao próximo, o cimento do silêncio diante da discórdia e do mal, as paredes do perdão incondicional das ofensas, sob os planos e indicações da humildade. Muita gente pede concurso para a concretização das obras de caridade. A construção das pontes de ligação entre pessoas e grupos sociais é uma das mais importantes. E provavelmente hoje mesmo, se quiseres, poderás iniciar a construção das pontes da conciliação e de amor dentro da própria casa. Espiritismo em Marcha, agenda. Seminário com Frederico Menezes, em Gravatá. O Homem de Bem no século XXI. Será hoje, a partir das 8h30 da manhã. O local é o Erém, de Valdo Borges, localizado na Avenida Joaquim Didier, Gravatá. A entrada é R$15. Todos estão convidados. Seminário Sexo e Vida à Luz do Espiritismo, com Adeilson Salles, dia 8 de maio. O horário é das 8h30 às 12 horas, na sede do SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível. Seminário da Mediunidade à Transcomunicação. Realização do Centro Espírita Novo Horizonte, com participações de Dejan Dantas, Clóvis Nunes, abordando as temáticas mediunidade, mitos e verdades,
Será no dia 6 de maio, mesmo dia do seminário do SEEC, só que será durante todo o dia, de 8 às 18 horas. O local é o auditório da Fafica. Ingressos à venda na banca Terceiro Mundo, no valor de R$40. Atrações musicais de Sóstenes, Totonho e convidados. Telefone para informações DDD 81 99 546 2759 ou 99 113 8905. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21. Os falsos profetas na erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também de muito maior número entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de traves nos seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmedito de suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiros embustes. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passar-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convide, pois, comigo em que, todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de se consagrar à sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que se nem os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora, com efeito, ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Faz surgir em diferentes pontos, a fim de que toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos aqui a questão 614. Que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 3, esta passagem.
e se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Não Falta. E assim ele nos escreve: a preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva, através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações, ao influxo do amor providencial do Mestre Divino. Por haver homens perversos e desesperados, que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas inferiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às cátedras das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo. A nossa edificante, a mesa edificante das ideias religiosas, inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor. Sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam, exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas e sábados, às 20 horas, e quartas, às 14 horas. Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, Sítio Taquara de Baixo, Alto do Moura. Reuniões públicas quartas, 8 horas da noite, e sábados, 3 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. Através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, recebendo esclarecimentos dos assuntos pertinentes à doutrina dos Espíritos. Queremos reforçar aqui, enquanto você não nos liga, o convite para o seminário que começa hoje pela manhã, 8h30, lá na cidade de Gravatá, 8h30 da manhã. Seminário com Frederico Menezes. Será abordando o tema O Homem de Bem no Século XXI. O local é na Escola Estadual, aliás, Municipal EREM, Divaldo Borges, localizado na Avenida Joaquim Didier. O seminário começa às 8h30 e a entrada está se pedindo a colaboração de R$15. Todos estão convidados. Então, hoje pela manhã, lá na cidade de Gravatá. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Oi, Flávio. Eu quero fazer uma pergunta. Certo. Eu quero fazer uma pergunta. Sabe da conta boa, tá? Está, abaixe só um pouquinho o rádio. Tá bom agora? Tá certo. Tá bom? Tá bem. Olha, eu conversando com uma amiga minha, eu disse, a pessoa que morre, depois daquele mesmo espírito, ela sacava o corpo. Uma amiga minha, ela disse a mim, não, quando morre,
os filtros, o corpo secado e os filtros, está dormindo, e você acorda no último dia, no dia da ressurreição. E eu disse, mas ele fica por aqui, vendo a gente, a gente não vê, ele vê a gente. Eu disse, não, a Bíblia diz que dorme, você acorda no último dia da ressurreição. Certo. Tá bem, eu entendi bem a pergunta. Obrigado também, acompanhe aí pelo raio a nossa resposta. Um bom dia. O nosso ouvinte nos indaga sobre o esclarecimento desse argumento de uma amiga sua que, quando tomou conhecimento de que na visão espírita só o corpo morre e o espírito adentra-se à realidade da vida espiritual, ela disse que não, que o corpo e o espírito ficam dormindo na sepultura até o dia da ressurreição final. Vamos entender o que é a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. É a mesma mensagem do Cristo, mas trazida à compreensão e o entendimento dos dias atuais, aonde nós procuramos extrair da letra o espírito, como nos propôs o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. A letra mata, o espírito vivifica. Tentar entender a Bíblia no sentido literal leva ao conflito, sinônimo de morte, como o apóstolo Paulo nos adverte na sua carta aos Coríntios. Então entendamos o seguinte: o próprio apóstolo Paulo nos diz de forma bastante clara, na mesma carta aos Coríntios, que semeia-se corpo físico, ressuscita-se corpo espiritual. De que, na verdade, a vida depois da morte do corpo físico, ela continua, aonde nós passamos a interagir e a viver, utilizando uma vestimenta, um corpo mais sutil, mais leve, que é o corpo espiritual, que na doutrina espírita nós chamamos de perispírito. Quando em muitas passagens a Bíblia se refere à necessidade de mortos dormirem, nós percebemos nos livros de André Luiz que é um fato. Muitos espíritos inabilitados à compreensão e à interação com o mundo espiritual ficam dormindo por vasto período antes de despertarem em termos de consciência para a realidade da vida que sempre continua. Existem, inclusive, alguns deles que chegam a reencarnar sem nem ter tido nem ideia do que foi a sua passagem no mundo espiritual. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos fala sobre espíritos que, continuando a dormir e ter pesadelos horríveis, não despertavam para a compreensão e a continuidade da vida pós-morte física. Em verdade, também, as passagens bíblicas que se referem a isso guardam essa simbologia profunda de que nem todos dormirão. Alguns despertarão, alguns terão condições quase que de imediatas após a desencarnação de interagir com a realidade do mundo espiritual. Mas nem todos. Então entendamos, há uma diversidade de situações que se vive depois da morte do corpo, semelhante àquela que ocorre quando nós reencarnamos. Desde provações, problemas, dificuldade de compreensão e entendimento, ocorrem nos dois planos da existência. Então queremos deixar bem claro aí para o nosso irmão que ligou, que essa compreensão da nossa irmã, possivelmente evangélica, é aquela que está estabelecida na letra da Bíblia e que só a doutrina espírita é que consegue trazer a compreensão maior e profunda desses textos. Bom, era esse esclarecimento que tínhamos. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Pois não? Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, um abraço. Senhor, por gentileza, eu estou falando aqui de Gravatá. Como eu já falei diversas vezes com você, sou o ouvinte assíduo do seu programa. Eu estou com uma dúvida aqui. Há tempo que eu queria tirar com você, é sobre a cremação. É certo a cremação após o desencarne do paciente? Ou não há nada que seja
vamos dizer assim, que seja contrário a isso. Você pode dar um esclarecimento sobre isso? Podemos sim. Obrigado pela participação. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Queremos, já que você é de Gravatá, lembrar outra vez, hoje tem um seminário aí muito bom no EREM, que será com Frederico Menezes a partir das 8h30 da manhã. E o nosso ouvinte nos indaga aí a respeito de alguns esclarecimentos espíritas sobre a cremação e possíveis consequências que poderiam haver em termos espirituais. A doutrina espírita, no entendimento de vários médios, desde Chico a Divaldo Franco, é de que a cremação pode ocorrer sem maiores problema nenhum, após 72 horas da morte física. Esse tempo mínimo de 72 horas é porque, normalmente, o espírito precisa se desligar da vestimenta física e isso ocorre de forma paulatina. Não é, a morte do corpo não significa que o espírito já desencarnou. Por isso se coloca esse prazo de 72 horas. Por outro lado, queremos deixar aqui uma advertência. No caso de morte, consequência de suicídio, não recomendaríamos de maneira nenhuma, porque sabemos que esse período de ligamento entre o espírito e o corpo, naqueles que cometem que na visão de todas as religiões, é o maior crime que a criatura humana pode cometer, é contra o próprio ser. Esse desligamento pode e normalmente leva meses, anos, no qual o espírito guarda a nítida sensação das transformações físicas do corpo em decomposição. E no caso de uma cremação, se intensificariam ainda muito mais de forma desastrosa essas sensações para o espírito. Então, normalmente, a resposta é essa, depois de um período de 72 horas. Mas vemos, isso é uma opinião pessoal, quero deixar claro, eu não recomendaria nos casos de morte por suicídio. Então, era esse esclarecimento que temos para o nosso irmão. E queremos lembrar também os seminários que ocorrerão no próximo mês de maio, aqui em Caruaru. 2 seminários muito importantes no dia 6 de maio. Um ocorre pela manhã, o outro pela manhã e tarde. O que ocorre só pela manhã é com Adeilson Salles, que traz a temática Sexo e Vida à Luz do Espiritismo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível e o local será na própria sede da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas aqui de Caruaru, que fica na cidade de Jardim. E também no dia 6 haverá na FAFICA o seminário da Mediunidade à Transcomunicação. Além da participação de Dejan Dantas e Clóvis Nunes, houve por parte dos organizadores do evento a inclusão de mais uma pessoa, que é o psicanalista que esteve aqui em Caruaru há um tempo atrás. Estamos tentando aqui lembrar o nome, que eles conseguiram encaixar para esse evento que se dará no dia 6 de maio. Tem a participação, voltamos a dizer, de Dejan Dantas, de Clóvis Nunes, e o ingresso custará R$40. Está à venda na banca Terceiro Mundo. Também contará com as participações musicais de Sóstenes e Totonho. Melhores informações pelo DDD 81 99546 2759 ou 99113 8905. Então, 2 seminários muito importantes aqui no final de semana do dia 6 de maio, aqui em Caruaru. Voltamos também aqui a lembrar o telefone da rádio, é o 2103 1170. Ainda há tempo de uma última participação, 2103 1170. E enquanto você não nos liga, nós iremos abordar uma pergunta já endossada com os temas que tratamos durante essa manhã. A qualquer momento interromperemos, caso você que nos acompanha venha nos ligar. O início do programa de hoje, nós colocamos a frase que está contida no livro
no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres. Como podemos entender à luz da doutrina espírita essa declaração que é do próprio Cristo? E realmente Emmanuel, no prefácio da obra que tem esse mesmo título, Caminho, Verdade e Vida, onde ele analisa diversos versículos de várias partes do Novo Testamento, Emmanuel nos deixa bem claro na introdução que, de fato, o Espiritismo, relembrando a essência dos ensinamentos do Cristo, coloca como padrão, como modelo maior para a vida, o caminho, o exemplo trazido por Jesus. Não é por outra razão que no livro dos Espíritos, ele é especificamente designado como modelo e guia da humanidade. A verdade que o Cristo traz é a mesma que na doutrina espírita transcende. É a verdade que não se prende a uma época, que se atualiza a cada época da humanidade, mantendo a sua essência maior, que é a lei do amor. E a vida, porque de fato, só na medida em que nós acordamos, despertamos para a realidade espiritual, para a imortalidade que trazemos em nós, é que podemos usufruir em um nível de maior plenitude e abundância a vida, essência maior, que é a vida espiritual e que já trazemos dentro de cada um de nós. Bom, estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos muito aí a participação que tivemos e até o próximo domingo às 7h30 da manhã com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.